E agora de volta ao Troca de Opiniões, onde as discussões continuam intensas e as ideias não param de fluir. Meio-dia e 11, mais uma vez, eleições 2024. A democracia tem espaço aqui na Rádio Capital. E ao meu lado, como acontece em todas as visitas, meu irmão Luiz Carlos Patrício. Patrício, temos mais um convidado, né? Ainda bem, né? E um convidado de peso aí de Guarulhos, né? Alguém que tá mais uma vez eu quero te dar parabéns, porque por sua causa, outros veículos começaram a olhar para outros municípios. Essa semana eu já vi. É verdade. Não, nós entendemos que o importante, o nosso ouvinte está na Grande São Paulo. Não está só na cidade de São Paulo. Exatamente, está na Grande São Paulo. Nós temos uma audiência muito forte em Guarulhos, uma audiência muito forte no ABC, uma audiência muito forte... Diadema. Não, no ABC inteiro. Nós temos todos os municípios ali. Nós temos uma audiência muito forte aqui no Oeste, na Zona Oeste, Carapicuíba, Osasco e tudo mais. É que você não tem espaço suficiente para atender todo mundo. É muita gente. Mas nós colocamos lá um e-mail. Você deixou no ar aqui, inclusive. O endereço aqui é candidatos, né, @capitalcomvocê.com.br. Quem tiver intenção de estar aqui, pode entrar lá que nós vamos atender dentro do que é possível, né? Nós estamos atendendo todos. Existem aqueles que acham que a campanha de rua, o dia a dia, dentro da sua própria cidade é melhor do que você participar de um programa de rádio. Mas são convidados. São convidados. Aí fica a critério deles avaliar. A critério de, né? Então esse é o ponto. Hoje nós abrimos uma exceção, né, para o Eloy Pietá, para o candidato de Guarulhos. E esperamos, como eu disse para você aqui no YouTube, né, esperamos que os outros candidatos não queiram a mesma coisa, porque o bom é aqui no estúdio. Seria né? bom se ele estivesse aqui com a gente, aqui no né? estúdio, mas vamos lá. Adrenalina do estúdio, né? Adrenalina, é exatamente o sentimento de estar realmente com um candidato do peso do Eloy Pietá aqui no estúdio, né? Então, aqui, para você que está no YouTube, quem está evidentemente no rádio, vai ouvir. Mas no YouTube, aqui no estúdio, eu, João Ferreira, Patrício e do outro lado da tela, Eloy Pietá, candidato à Prefeitura de Guarulhos. Candidato Eloy Pietá, seja muito bem-vindo à Rádio Capital. Hoje vamos conversar bastante. Boa tarde. Boa tarde, João Ferreira. Boa tarde, Patrício. Boa tarde, ouvintes da Rádio Capital. Eu quero até explicar o João Ferreira e Patrício por que eu não posso estar aí no estúdio, porque há pouco concluiu-se aqui em Guarulhos, com a presença dos candidatos a prefeito aqui da cidade, uma sabatina organizada pelo bispo católico diocesano, pelos padres aqui da Igreja Católica de Guarulhos, e não teria tempo do deslocamento meu para chegar aí até vocês no horário do programa de vocês. Então, eu peço mil desculpas, mas é uma alegria estar aqui junto com vocês e estou à disposição. Aliás, com as obras da Dutra, não chegaria mesmo, né, Patrícia? Não conseguiria chegar. Essa vai ser uma pergunta que nós vamos te fazer daqui a pouco, né, Eloy, sobre a mobilidade, né? Como é que você vai resolver esse problema da mobilidade em Guarulhos? É uma cidade tão pertinho de São Paulo e tão difícil de chegar, né? Tão difícil de chegar. Sim. Patrício, posso comentar essa questão da mobilidade? Podemos, pode ser. Começamos por aí, então. Ótimo. Na verdade, é o seguinte, a cidade de Guarulhos, ela tem territórios que não são dirigidos pela prefeitura. O maior desses territórios é o Aeroporto Internacional, que é federal. São 14 quilômetros quadrados. Outro território importantíssimo, também federal, sob a direção federal, é a Via Dutra. E outro é a Fernão Dias, também sob direção federal, embora esses três grandes equipamentos são concessionados no caso, a Gru Airport, e no caso também a outras empresas privadas ou consórcios.
E nós temos ainda a rodovia Ayrton Senna, que é estadual. Então, a Prefeitura de Guarulhos, ela, na questão de engarrafamentos, de dificuldades, com as rodovias, ela tem que dialogar com as concessionárias e com os respectivos governos que fizeram a concessão. Agora, dentro do território de Guarulhos, nós estamos também com muitos problemas de engarrafamentos, de dificuldade no deslocamento. Você imagina, por exemplo, você pega um bairro em Guarulhos, como a região de Bom Sucesso, né? Para chegar ao centro de Guarulhos, 1h30, né? Às vezes 2 horas. Né? Então, uma das nossas metas como prefeito é justamente fazer o que eu comecei a fazer quando fui prefeito, de 2001 a 2008, descomprimir os principais locais onde tem engarrafamentos. Por isso que nós fizemos a marginal do Rio Baquirivu, que acompanha a rodovia Hélio Schmidt, que liga a Ayrton Senna e a Via Dutra ao aeroporto de Guarulhos. E também nós vamos batalhar muito, muito pela chegada do metrô, principalmente a linha 2 verde, da Penha até o início da cidade de Guarulhos, aí margeando a Via Dutra, e também nós vamos batalhar muito para que o trem aeroporto, que já tem 2 estações em Guarulhos, ele seja prolongado até vastas regiões da cidade, Taboão, São João, Presidente Dutra e esta que eu citei anteriormente, Bom Sucesso. Então, vão ser medidas imediatas e medidas a mais longo prazo, no sentido de facilitar a mobilidade e o transporte coletivo. Prestar serviço, Patrício, candidato Eloy Pietá, hoje eu vi uma co-irmã avisando a quem vai viajar no aeroporto de Guarulhos que saia de casa 4 horas ou 5 horas antes, porque tem muita gente perdendo voo por causa das obras na Dutra. Mas essa colocação que o Eloy fez em relação ao trânsito ali de Guarulhos, que acaba sendo reflexo, acaba né? sendo reflexo de tudo, né? Eu tenho uma colocação para fazer. Eu posso chamá-lo de Eloy, né? Nós já entrevistamos você tantas vezes, né? Podemos chamá-lo de Eloy. Né? Claro. O senhor foi prefeito de Guarulhos lá por 2 gestões consecutivas, né? 2001 a 2008, né? E fez o seu sucessor, né? O senhor fez um sucessor, que foi o Sebastião. E isso significa que, de alguma forma, o senhor foi aprovado no seu governo, né? Mas, logo em seguida, o senhor foi candidato em 2016, né? O senhor foi candidato à eleição, buscando exatamente voltar à prefeitura. E aí não deu certo. E agora o senhor volta de novo a ser candidato e está em primeiro lugar nas pesquisas. Como é que o senhor vê isso, Eloy? Como é que o senhor coloca isso para o público de Guarulhos, para a população de Guarulhos, essa dificuldade que o senhor teve ali naquela passagem de 2016 e agora essa facilidade, pelo menos que a pesquisa mostra, que o senhor está tendo em levar realmente ao povo de Guarulhos o seu propósito, aquilo que o senhor tem como proposta realmente para Guarulhos? Patrício, eu queria só aproveitar o seguinte, sobre a chegada ao aeroporto de Guarulhos, e já respondo essa questão. Atualmente, nós temos a possibilidade do passageiro vir pelo metrô e pegar o trem, né, da CPTM, e chegar na estação aeroporto de Guarulhos. Então, para quem está sentindo hoje essas dificuldades de engarrafamento, eu aconselho que pelo menos o passageiro com sua mala venha pelo metrô e pelo trem. Mas voltando à sua questão, é o seguinte, eu saí com 84% de aprovação dos meus 2 mandatos e saí em 31 de dezembro de 2008. Bom, quando chegou 2016,
O meu partido, atualmente eu sou do Solidariedade, né, que é o número 77, antes eu era do PT, número 13. Quando houve as eleições de 2016, o PT estava no fundo do poço, né? Porque, eu vou citar um exemplo, que a Rádio Capital, como o próprio nome diz, ela tem uma enorme audiência na capital. Quem era prefeito da capital naquele momento? 2016, candidato à reeleição. Era o atual ministro da Economia, Fernando Haddad, que depois chegou a ser candidato a presidente da República. É verdade. E veja, sabe qual foi a votação do Fernando Haddad naquele momento? Era o prefeito, candidato à reeleição, Isso. tinha feito muitas coisas interessantes para a cidade de São Paulo, e você sabe que quem é candidato à reeleição sempre tem vantagens, como está tendo atualmente o prefeito da capital, né? Pelo que se vê nas recentes pesquisas. O Fernando Haddad fez 17% dos votos, e eu fiz 19%. Então, você imagina, né, o quanto aquele momento em que a presidenta Dilma Rousseff tinha sido cassada, né, e havia uma situação assim muito desfavorável ao partido. Então, na verdade, não foi propriamente pela minha gestão, mas sim pela situação do partido à época. Então, são momentos conjunturais, e eu continuei atuando intensamente na cidade de Guarulhos, e hoje eu estou liderando as pesquisas há muito tempo, desde o início do ano passado, e cada vez subindo mais. Então, eu acho que dessa vez eu vou voltar ao sucesso que tive no ano de 2000, quando fui eleito prefeito aqui da cidade de Guarulhos. E agora de volta ao Troca de Opiniões, onde as discussões continuam intensas e as ideias não param de fluir. Nós estamos de volta, 12h28. Mais uma vez, muito obrigado ao candidato à prefeitura de Guarulhos, Eloy Pietá. Teve um compromisso pela manhã. Por esse compromisso é que ele não está aqui no estúdio. Quem quer assistir o candidato Eloy Pietá, é só correr YouTube Capital com você. Candidato Eloy Pietá, eu queria fazer uma pergunta, né? Eu apresento aqui diariamente um debate aqui na Rádio Capital, e em função desse debate eu sinto muito de perto a coisa da polarização política. E o senhor, depois de muitos anos, o senhor mudou de partido, está num partido fora da polarização e liderando as pesquisas. Eu queria dizer se, de repente, isso pode ser o fim, né, dessa polarização, e como é que foi a decisão de mudar de partido? Olha, João, eu fiquei durante 44 anos no Partido dos Trabalhadores, que eu ajudei a criar na cidade de Guarulhos, e lá tem regras democráticas que não foram cumpridas aqui na cidade de Guarulhos, que é o direito dos 25 mil filiados e filiadas indicarem o candidato. Então, apenas 35 pessoas do Diretório Municipal resolveram que não iam permitir esse direito estatutário. E como eu liderava as pesquisas e sou um guarulhense antes da própria criação do Partido dos Trabalhadores, eu achei que eu tinha um compromisso com o povo da minha cidade, onde eu atuo há 50 anos, e o PT tem 44 anos. Então, eu fui acolhido no Partido Solidariedade, e a minha candidata a vice-prefeita, Fran Correia, é do MDB, de tal maneira que a gente vai manter um bom diálogo com os dois governos, que, como no início do programa eu coloquei aqui, tem muita coisa na cidade de Guarulhos. O governo federal e o governo estadual, porque a minha vice, Fran Correia, que foi candidata a prefeita no ano de 2020, ela tem uma relação muito grande
com muitas figuras do governo do Estado. E o governo do Estado vai ter que trazer o metrô, o trem até uma vasta região de Guarulhos, estender o trem São João, Bom Sucesso, Presidente Dutra, e também tem 2 hospitais em Guarulhos, as escolas estaduais e mais outras atividades que exigem muito diálogo. E o governo federal, ele tem o aeroporto, a rodovia Presidente Dutra, Fernão Dias, e também os programas muito importantes na área social, como o Bolsa Família, e na área da saúde, o financiamento do SUS, do Sistema Único de Saúde, e também a Universidade Federal, o Instituto Federal. Então, nós formamos uma aliança saindo da polarização para que a gente possa servir a nossa cidade através da minha experiência como prefeito, que fui bem-sucedido na área da saúde. Por exemplo, Guarulhos hoje, dos 3 hospitais municipais, 2 foram da minha época, que é o Hospital da Criança e do Adolescente e o Hospital da Região Pimentas Bom Sucesso. E a maternidade que existe aqui foi inaugurada com o meu esforço e do governo federal e estadual e da entidade beneficente Jesus José Maria, na época em que eu era prefeito. Você imagina João Ferreira e Patrício, né? Em 8 anos, eu construí 64 escolas municipais, quando havia apenas 63 em toda a história anterior da cidade. E, naquela época, eu construí 27 creches, quando havia apenas 5. Então, e criamos, abrimos avenidas, asfaltamos mais de 300 quilômetros de ruas, etc., e criamos muitos programas sociais, como, por exemplo, Bolsa Auxílio ao Desempregado, Oportunidade ao Jovem Desempregado, e de tal modo que, juntando a minha experiência, as nossas relações com o governo federal, com o qual eu, quando prefeito, durante 6 anos, tive como presidente da República, o atual presidente da República, Lula, e nós tínhamos muita relação positiva. E era governador do Estado, Geraldo Alckmin, com quem, hoje, vice-presidente da República, com quem eu tenho muita relação positiva. E a minha vice, Fran Corrêa, tem muita relação positiva com o governo do Estado. Então, para atender às demandas que são muito complexas e grandes da população, a gente fez esse, digamos, afastamento da polarização. Eloy, olhando o teu programa de governo, nós olhamos aqui o seu programa de governo, estudamos ele um pouquinho, mas você já adiantou uma série de perguntas que nós íamos fazer sobre educação, sobre creche, você já deu uma adiantada aí em várias perguntas. Mas uma das coisas que você coloca aqui claramente no seu programa de governo, que você foi contra o fechamento do Proguaru e você foi praticamente contra o fechamento do SAE, passando ele para a Sabesp, né? Você não acha que esta medida da Sabesp foi uma boa medida, no sentido de levar água até os locais onde não existia água, ou levar, por exemplo, o esgoto, o saneamento básico, onde não existia saneamento básico? O que você vai fazer? O Proguaru, volta o Proguaru, o SAE eu acho que não volta mais. Mas o Proguaru, você acha que essa seria uma medida correta? Seria uma medida mais adequada? Patrício, é o seguinte, a administração direta, que é feita pela prefeitura, ela precisa de braços que lhe ajudem a cumprir suas tarefas. Então, essa empresa Proguaru, que foi criada lá em 1979, era a única empresa pública da Prefeitura de Guarulhos. Qualquer desastre natural, inundação, desabamento, qualquer problema grande que surgia de repente na cidade, nós tínhamos uma empresa que acorria e buscava resolver. Diferente de você ter empresas privadas que aí, não, isso não está no contrato,
ou coisa parecida, e demora, inclusive, nessas questões de emergência da Defesa Civil. Então, a ProGuaru é uma empresa necessária. Como foi extinta pela atual administração de Guarulhos, que demitiu 4.500 trabalhadores e trabalhadoras concursados, né? Portanto, que tinham estabilidade no emprego, embora CLT, mas que tinham passado por concurso. Então, nós vamos refazer uma nova ProGuaru, já que a que existia foi extinta, para que a prefeitura ela tenha um auxílio, tanto no planejamento de longo prazo, quanto nessas questões emergenciais. E também em obras, por exemplo, grandes empreiteiras, às vezes, devido a crises internas, interrompiam as obras. Quem é que as concluía? Era a ProGuaru. Então, ela tinha uma tarefa importantíssima para a cidade. Quanto ao SAI, o Sistema de Águas e Esgotos, da cidade de Guarulhos, que tinha mais de 52 anos, a prefeitura, isso era uma autarquia, né? A prefeitura tinha, digamos, como dialogar com a população e a população dialogar com a prefeitura. Agora, quando passou para a Sabesp, eu já tinha feito na minha gestão um grande avanço no abastecimento de água. Tinha bairros que ficavam 15 dias sem água, uma semana sem água, quando eu assumi, e nós resolvemos essa questão. Só que comprávamos muita água por atacado da Sabesp. Bem, o que seria o mais justo? Fazer uma junção Sabesp-SAI, quer dizer, o sistema estadual com o municipal, para que agora, quando a Sabesp está virando uma empresa privada, a Prefeitura de Guarulhos tivesse alguma presença nas decisões que são tomadas para um serviço essencial, que é tão essencial quanto o abastecimento de água, é a energia elétrica, hoje a internet. Então, e o tratamento de esgotos, foi na minha gestão que foi viabilizado os empréstimos federais para que a gente pudesse fazer as estações de tratamento de esgotos e também todos os troncos coletores para o tratamento de esgotos. Então, a minha atitude seria diferente. Seria fazer uma joint venture com a Sabesp e o Sistema Municipal de Águas e Esgotos, para que o município não perdesse toda a influência e autoridade sobre um serviço essencial dos 1.345.000 atuais habitantes da cidade de Guarulhos, que é a 13ª muita gente, hein? Em população no Brasil. Candidato Eloy Pietá, queria fazer um pedido ao senhor, né? A gente vive aqui em São Paulo, então é mais fácil na cidade de São Paulo a gente entender o comportamento das pesquisas. Mas como hoje o rádio tem um alcance mundial, para quem vive em Guarulhos e vive fora, como disse o Patrício, o senhor veio de uma experiência não bem sucedida na última eleição. E agora, desde a primeira pesquisa, seu nome aparece em primeiro lugar. Então eu queria que o senhor contasse para a gente o que mudou. Mudou a sua estratégia, né? Mudou a forma, as propostas, mudou o time de adversários. Como é que o senhor entende ser primeiro colocado desde a primeira pesquisa? Por que razão? Tem que citar alguns exemplos. O atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ele concorreu uma vez à Prefeitura de São Paulo e não foi ao segundo turno. E depois foi eleito governador do estado. Então, são conjunturas. Eu, na eleição passada, fiz 42% dos votos na cidade de Guarulhos. E eu concorria com o candidato, com o prefeito, que era candidato à reeleição naquele período da pandemia, né? Que alterou tantas coisas e tantas dificuldades de acesso à população. Então, por que hoje
eu tenho liderado as pesquisas desde o início do ano passado, porque a população, devido à complexidade dos problemas, eu presumo, porque é o que dizem as pesquisas, que está querendo alguém que já foi provado, comprovado, não só na capacidade de gerir a cidade, como também no próprio comportamento ético. Porque você imagina, eu fui prefeito 2 vezes, antes 10 anos deputado estadual, 8 anos vereador, a minha esposa 2 mandatos de deputada federal, a Janete, e 2 mandatos de vereadora, e nós só temos o apartamento onde nós moramos há 28 anos, e não é um grande apartamento, é 72 metros quadrados. Então, e um carrinho para cada um, para ela e para mim. Então, na verdade, eu acho que a população está querendo alguém experiente e também provado do ponto de vista ético na administração pública. Bom, mas nós vamos ver agora, no dia 6 de outubro, né, qual vai ser o veredito popular. E como eu sempre fui um profundo defensor da democracia, eu respeito as decisões populares, tanto que na eleição passada, logo após o resultado, eu cumprimentei o prefeito que havia sido reeleito, que agora não é mais candidato. O senhor estava falando sobre creches, eu tenho uma série de perguntas aqui, mas o tempo é exíguo, né? A gente vai contra o tempo. Mas o prefeito Guti esteve aqui e disse que não existe mais fila para as creches, né? Não existe fila para creche, não existe mais a fila das cirurgias, né, programadas e tudo mais. E no seu programa a gente vê que realmente isso é um cuidado especial que o senhor está colocando e dizendo que vai resolver o problema das creches e vai resolver o problema dessas filas, né, que existem para as cirurgias programadas. Fala um pouco sobre isso, Eloy, sobre como você vai resolver essa situação e se existe realmente essas filas de creche. Porque o Valdomiro esteve aqui e disse que existe fila, né? O Nakajima esteve aqui e também disse que existe fila. Então eu queria saber do senhor o que o senhor acha de tudo isso e como o senhor vai resolver essa situação definitivamente. Porque criança na rua não é bom, né, Eloy? Olha, pena que eu tenha que contrariar o atual prefeito, né? Porque, na verdade, existe algumas estatísticas que dizem em torno de 7 a 10 mil crianças na idade de 1 aninho até 4 aninhos que não têm acesso à creche no município de Guarulhos. E eu vou utilizar toda a minha experiência nessa área, porque você imagina, quando eu assumi a prefeitura de Guarulhos, em 2001, havia apenas 385 crianças em creche, e a população da creche pública, e a população da cidade era 1.070.000 habitantes. Hoje é 1.345.000, segundo o último dado do IBGE. Agora, veja, eu fiz um esforço monumental nessa área. Se tinha 5 creches, eu construí 27 novas, fiz convênio com 40 entidades beneficentes que atendiam essas crianças, e também criei um sistema chamado de Bolsa Creche, em que, por exemplo, a mãe que trabalha tem a criança, deixa com a tia, né? E o que fazia a prefeitura? Fazia um atendimento à criança, uma orientação à mãe, à tia, e pagava uma Bolsa Creche à mãe crecheira. De tal maneira que, de 385 crianças, a gente chegou a atender 22 mil. Então, é o seguinte, nós vamos usar os 3 sistemas. O sistema de construir as creches municipais, de fazer os convênios com entidades beneficentes e também de criar a Bolsa Creche, se necessário, se a gente não conseguir que essa dupla própria municipal e parceiras de entidades beneficentes não consiga dar conta. Mas, infelizmente,
não é verdade que não existe fila de creche. E na área médica, meu Deus, o que há queixa de que as pessoas estão há 2, 3, 4 anos querendo fazer uma cirurgia e não conseguem, 2 anos para fazer um exame, né, que o médico pede, e depois que faz o exame, cadê o especialista? Então, na verdade, infelizmente, eu respeito muito quem é autoridade, mas não posso concordar quando a autoridade passa uma informação incorreta. Em relação à saúde, João, o prefeito também disse que ele já tem verba para construir ou terminar a construção de 2 novos hospitais. E zerar a cirurgia eletiva. Essa foi a colocação que ele fez. Essas verbas já estão destinadas, né, para fazer exatamente esse hospital, acho que é o Hospital da Mulher, alguma coisa nesse sentido, e um hospital infantil. Isso é a realidade de Guarulhos. A gente sabe que Guarulhos é uma cidade muito grande, a cada dia novos problemas vão surgindo, né? E é isso, na saúde há condição de construir, parece que é um hospital de Bom Sucesso, no Pimenta, que só tem uma parte funcionando, 2 andares não estão funcionando. Como é isso, Eloy? Mas veja, quem dá essa informação é o prefeito que está encerrando 8 anos de mandato, né? Uma coisa é dizer tem verba. Verba é dinheiro, verba não é hospital, né? Verba não é equipamento hospitalar. Então, é o seguinte, se está tudo tão bem, por que não fez? Então, na verdade, a política precisa ser mais transparente e precisa ser, eu diria, mais coerente. Então, quando eu fui prefeito, eu consegui fazer hospitais, né? E não ficava dizendo, tem verba, tem verba. Eu fiz um hospital, os hospitais, né? Então, o que nós vamos fazer é repetir a dose do que fiz. Agora, concluindo o Hospital da Mulher, que está parado há 8 anos. Como é que diz que tem verba se está parado nos 8 anos da administração, né? E também fazer o hospital de uma vasta região de Guarulhos, onde a gente quer levar o trem também, que é a região de São João, né? Então, se eu já consegui implantar 3 hospitais, eu não fiquei falando que eu tinha verba para deixar para o sucessor fazer. Eu fazia, e é o que eu vou fazer novamente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Eloy, que é o seguinte, é uma provocação, Eloy. Você me permite a provocação? Fazer, né? Você me permite a provocação, né? Provocação do Patrício. Provocação. É o seguinte... Patrício, provoque. Nós verificamos todos os programas de governo, obviamente o seu, e todos os programas de governo falam realmente daquilo que pretendem fazer com Guarulhos, mas também criticam abertamente o prefeito atual, né, que realmente está cumprindo aí 8 anos de governo. E as pesquisas, as mesmas pesquisas que mostram você na frente, né, até com uma vantagem muito elevada... Considerável, né? Considerável, também elege o prefeito de Guarulhos, o prefeito atual de Guarulhos, numa posição muito privilegiada entre o bom, o ótimo, o bom e o regular, né? Dando aí 62,3%, dando a ele até aquela expectativa de que se ele fosse candidato hoje, poderia levar até no primeiro turno, né? Como se explica isso? Um prefeito que realmente está sendo bastante criticado, mas ao mesmo tempo as pesquisas, ou seja, a população acha que ele vai muito bem. E daqui a 4 anos pode ter um retorno. Um retorno, né? Como é que é isso, Eloy? Explica isso pra gente aqui, para o Patrício, povo de Guarulhos. Todas as pesquisas que eu conheço Sim. indicam que a desaprovação do atual prefeito está em torno de 60%. Puxa. E a aprovação em torno de 40%. Inclusive, isso é recorrente. E há um clima de insatisfação predominante na cidade. Inclusive, essa que é uma razão que eu lidero as pesquisas, né? Porque
As pessoas, quando vão para uma eleição, a sociedade, ela gira em torno, ou vou manter continuidade, ou vou fazer uma mudança. E, na verdade, os desejos de mudança são mais de 70% hoje nas pesquisas. Então, por exemplo, o IPEC, antigo IBOPE, né, fez uma pesquisa recente em Guarulhos, né, e mostrou essa situação, em que o ruim e péssimo é maior do que o bom e ótimo, e quando faz a pergunta aprovação e desaprovação, a desaprovação é muito maior, porque se fosse diferente, o provável seria que o candidato indicado pelo prefeito, indicado pelo governador do estado, indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, estaria liderando as pesquisas, mas ele está em terceiro lugar, disputando o segundo lugar nas pesquisas, com uma larga distância em relação a mim, que lidero as pesquisas. Então, acho que há há um clima efetivo de mudança e por que nos programas dos vários candidatos, inclusive do candidato do atual prefeito, aparecem propostas semelhantes, por exemplo, na área da saúde? Porque a principal demanda popular hoje é uma reorganização e uma reativação e uma retomada de qualidade no sistema de saúde pública. Essa é a principal. Em segundo lugar, nas pesquisas, vem a segurança pública, que não é uma atribuição prioritária do município, mas a Guarda Municipal, que inclusive foi armada e duplicada na época em que eu era prefeito, e passou a cuidar da segurança das pessoas e não só do patrimônio público, ela tem um papel muito importante. Então, a prefeitura entra também na área de segurança pública e a segunda demanda principal da cidade é a segurança pública. Posso lhe fazer um pedido, candidato? Né? Nós temos um acordo com o TRE do nosso horário limite, mas eu queria muito agradecer a sua presença. As urnas, confirmando as pesquisas, irão colocá-lo no segundo turno, e já fica aqui um convite da Rádio Capital para que o senhor volte a conversar com o povo de Guarulhos. Tenha muita sorte. No estúdio de vocês. Fechado? Maravilha, fechado. Porque não vai coincidir com o que coincidiu hoje, que era todos os padres da Igreja Católica, o bispo, ouvindo os candidatos a prefeito. E no horário que concluía, não tinha como eu chegar aí no estúdio de vocês como eu queria intensamente. Mas aí eu vou fazer daí. Tá fechado. Tá fechado. Grande Rádio Capital. É isso Muito aí. boa sorte, Muito obrigado por aceitar o nosso convite e conversar principalmente com a população de Guarulhos. Fica com Deus. Obrigado, João Ferreira, obrigado, Patrício, e a todos que nos acompanharam aqui na Rádio Capital. Meu irmão Luiz Carlos Patrício, mais uma vez, muito obrigado. Vamos juntos. Bom final de semana pra você. Pra todos nós. Semana que vem tamo junto, né? Tamo junto. No Troca de Opiniões. No Troca de Opiniões. Beijo no coração.